Hoje vamos falar de uma força celestial que nos inspira há milênios. Uma presença poderosa que nos enche de coragem e esperança. Falamos do Arcanjo Miguel. Ele não é apenas um anjo. Ele é o comandante dos exércitos celestiais. Um guerreiro invencível, cuja simples menção faz tremer as forças do mal. Para os inimigos de Deus, ele é o terror. Para nós, os fiéis, ele é um escudo, um protetor incansável que guarda nossos caminhos. Miguel é aquele que está sempre pronto para a batalha, defendendo a justiça e a verdade com uma determinação inabalável. Ele é a certeza de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas diárias. Imagine uma luz tão intensa que nenhuma escuridão consegue resistir a ela. Essa é a essência de Miguel. Ele representa a força divina em ação, a intervenção do céu na terra para nos proteger. Quando sentimos medo, quando a angústia aperta o nosso coração, é a Miguel que podemos recorrer. Ele é o anjo da coragem, que nos ajuda a enfrentar nossos próprios demônios internos e externos. Sua presença é um bálsamo para a alma aflita e um farol para os perdidos. Ele não julga nossas fraquezas. Ao contrário, ele nos fortalece para que possamos superá-las. Sua missão é clara: proteger os filhos de Deus e garantir que o bem sempre prevaleça. Muitos se perguntam por que Miguel é tão reverenciado. A resposta está no seu amor incondicional pela humanidade e por seu Criador. Ele é a personificação da lealdade e da honra. Sua figura transcende religiões e culturas, sendo reconhecido como um poderoso guardião em diversas tradições. É a ele que os soldados rezavam antes das batalhas. É a ele que recorremos quando enfrentamos uma grande injustiça. Miguel é o campeão dos oprimidos, o defensor dos inocentes. Ele é a mão forte de Deus que se estende para nos erguer quando caímos. Ele nos lembra que a fé, quando verdadeira, é a arma mais poderosa que existe. A força de Miguel não vem da violência, mas da justiça divina. Ele não luta por prazer, mas por necessidade, para defender a ordem e a harmonia do universo. Ele é o equilíbrio perfeito entre a misericórdia e a firmeza. Quando invocamos seu nome, estamos chamando por essa energia de proteção e retidão. Estamos pedindo que a luz divina ilumine nossos corações e afaste toda a negatividade que nos cerca. Miguel é mais do que um personagem de histórias antigas. Ele é uma presença viva e atuante. Um amigo celestial que nos acompanha a cada passo, sempre pronto a lutar ao nosso lado na grande batalha da vida. Para entender a grandeza de Miguel, precisamos voltar ao início de tudo, ao momento em que o céu enfrentou sua maior crise. A tradição nos conta sobre Lúcifer, o anjo de luz mais belo e poderoso, que se encheu de orgulho e soberba. Ele desejou ser igual a Deus. Em sua arrogância, ele se rebelou dizendo: "Subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono." Ele convenceu uma terça parte dos anjos a segui-lo em sua rebelião, semeando a discórdia e o caos no paraíso. O céu, antes um lugar de paz perfeita, viu-se à beira de uma guerra terrível e devastadora. Diante dessa traição, um arcanjo se levantou. Seu nome era Miguel. Vendo a afronta de Lúcifer, ele não hesitou. Com coragem e lealdade inabalável a Deus, ele bradou uma pergunta que ecoou por toda a criação e se tornou seu próprio nome. Ele gritou: "Micael", que em hebraico significa "quem como Deus". Essa não era uma pergunta de dúvida, mas uma afirmação de fé. Um desafio direto à soberba de Lúcifer. Era a declaração de que ninguém, nem mesmo o mais poderoso dos anjos, poderia se comparar ao Criador. Esse grito de guerra uniu os anjos fiéis a Deus. A batalha que se seguiu foi épica. De um lado, Lúcifer e seus seguidores, movidos pelo orgulho e pela ambição. Do outro, Miguel e os exércitos celestiais, movidos pelo amor e pela lealdade a Deus. A espada de Miguel brilhava com a luz divina, cortando as trevas da rebelião.
Ele não lutou com ódio, mas com a força da verdade. No final, a soberba não pôde vencer a humildade. A escuridão não pôde apagar a luz. Miguel e seus anjos prevaleceram, e Lúcifer, agora chamado de Satanás, foi expulso do céu junto com seus seguidores, lançado nas profundezas. Essa história fundamental nos ensina uma lição poderosa. Ela nos mostra que o mal, por mais sedutor ou poderoso que pareça, é sempre baseado em uma mentira, a mentira de que podemos viver sem Deus. Miguel nos lembra que nossa verdadeira força vem da humildade e do reconhecimento da grandeza divina. Ele se tornou o símbolo da vitória do bem sobre o mal, o guardião da fé e o líder que restaurou a ordem no céu. Sua origem está marcada por este ato de coragem suprema, e é por isso que, até hoje, ele é o guerreiro celestial a quem recorremos para lutar contra as trevas em nossas próprias vidas. A figura poderosa de Miguel não pertence a uma única fé. Ele é um farol de esperança que brilha em diversas tradições religiosas, mostrando sua importância universal. No judaísmo, ele é visto como o protetor especial do povo de Israel, um anjo patrono que intercede por eles diante de Deus. As escrituras hebraicas, como o livro de Daniel, o descrevem como o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Ele é o defensor contra as nações inimigas e as forças espirituais que tentam prejudicar os escolhidos de Deus. Sua presença é um sinal do cuidado e da aliança divina com seu povo. No cristianismo, o papel de Miguel é ainda mais proeminente. Ele é venerado como o líder dos exércitos de Deus e um santo padroeiro. O livro do Apocalipse o descreve em sua batalha final contra o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Essa imagem consolidou sua reputação como o campeão definitivo contra o mal. Católicos, ortodoxos e protestantes o reverenciam como um poderoso intercessor e protetor. Ele é o padroeiro dos soldados, dos policiais, dos paramédicos e de todos aqueles que lutam pela justiça e pela segurança dos outros. Ele é a força divina que nos protege nas batalhas espirituais. No islamismo, Miguel, conhecido como Mikael, também é um dos 4 arcanjos mais importantes. Embora Gibrel, seja mais mencionado por trazer a revelação do Alcorão ao profeta Maomé, Micael tem uma função crucial. Ele é o anjo responsável pela natureza e pela provisão, encarregado de distribuir o sustento de Deus às criaturas. Ele governa as chuvas, os ventos e o crescimento das plantas, garantindo que a criação seja nutrida. Essa visão o mostra não apenas como um guerreiro, mas também como um administrador da misericórdia e da generosidade divina, cuidando do bem-estar físico do mundo. Essa presença em múltiplas religiões mostra que Miguel é um símbolo universal de luz, justiça e proteção. Ele transcende as fronteiras doutrinárias, falando a uma necessidade humana fundamental, a de ter um protetor celestial contra as forças da escuridão e do caos. Seja como o guardião de uma nação, o guerreiro contra o mal ou o provedor da natureza, sua essência permanece a mesma. Miguel é a manifestação do poder de Deus agindo no mundo para proteger, guiar e sustentar a humanidade. Ele é um anjo para todos, um amigo fiel na jornada da fé, independentemente do caminho que seguimos. Olha, a fé em São Miguel Arcanjo não se baseia só em textos antigos, sabe? Ela fica ainda mais forte por causa de inúmeros relatos de aparições e intervenções milagrosas dele ao longo da história. Uma das mais famosas rolou lá na Itália, lá pelo século V, no Monte Gargano. Um fazendeiro bem rico estava procurando um dos seus touros que tinha sumido. Ele acabou achando o animal ajoelhado bem na entrada de uma caverna. Meio bravo, o cara atirou uma flecha contra o touro, mas do nada, a flecha virou no ar e voltou contra ele mesmo. Imagina o susto! Aí, ele foi correndo procurar o bispo local, que mandou fazer 3 dias de oração e jejum. No final desses 3 dias, o próprio arcanjo Miguel apareceu para o bispo e disse assim: "Eu sou o arcanjo Miguel, e estou sempre na presença de Deus.
A caverna é sagrada para mim, e como decidi proteger esse lugar e seus habitantes na terra, quis mostrar de um jeito bem claro que sou eu o patrono e guardião daqui. O arcanjo ainda pediu que a caverna virasse um santuário, um espaço de oração. Desde então, o santuário do Monte Gargano virou um dos lugares de peregrinação mais importantes da cristandade, um verdadeiro testemunho de pedra da proteção e da presença real de São Miguel entre a gente. Outra aparição bem famosa aconteceu em Roma, no século VI, durante uma epidemia de peste terrível. O Papa Gregório Magno organizou uma procissão enorme, pedindo misericórdia divina. Quando ele estava atravessando a ponte sobre o rio Tibre, teve uma visão. Bem no topo do antigo mausoléu do imperador Adriano, ele viu o arcanjo Miguel embainhando sua espada ensanguentada. O Papa entendeu na hora. A batalha contra a doença tinha acabado e a ira divina foi aplacada. A peste parou assim, de forma milagrosa. Por causa disso, o mausoléu ganhou um novo nome, Castel Sant'Angelo, o Castelo do Santo Anjo, com uma estátua do arcanjo lá no topo. E além dessas histórias grandiosas, existem, incontáveis relatos modernos e pessoais. Tem gente que, em momentos de perigo extremo, tipo acidente de carro ou assalto, sentiu uma presença inexplicável protegendo. Outros contam que, no meio de uma depressão profunda ou crise espiritual, sentiram uma força repentina ajudando a vencer a escuridão interior. Esses testemunhos, mesmo sem prova científica, alimentam a fé de milhões. Eles mostram que Miguel não é só uma figura do passado, mas um guardião ativo, um amigo que intervém de jeitos misteriosos e poderosos na nossa vida. Quando a gente pensa no arcanjo Miguel, algumas imagens já vêm na cabeça, né? E, olha, não são só enfeites bonitos, não. São símbolos poderosos que mostram a profundidade da missão e da natureza divina dele. O símbolo mais famoso, sem dúvida, é a espada. A espada de Miguel é a espada da verdade e da justiça. Não é uma arma de destruição sem sentido, mas sim um instrumento divino que corta os laços do mal, separa a mentira de verdade e dissipa toda a escuridão. Quando a gente invoca Miguel, pede para essa espada de luz cortar as energias negativas, os medos e tudo que prende a gente. Outro símbolo super importante ligado a Miguel é a balança. Em várias imagens, ele está segurando uma balança, mostrando o papel dele no juízo final. Ele é o anjo responsável por pesar as almas, medindo ações, pensamentos e intenções. A balança representa a justiça divina, que é sempre imparcial e perfeita. Ela lembra a gente que tudo o que fazemos tem peso e consequência, e que seremos julgados com justiça e misericórdia. Esse símbolo reforça que Miguel não é só um guerreiro, mas também um executor da lei divina, mantendo o equilíbrio cósmico e garantindo que a justiça vença no final. Agora, o dragão ou demônio sob os pés dele é, talvez, a imagem mais dramática. Esse símbolo mostra a vitória definitiva de Miguel sobre Lúcifer e as forças do mal. Ao pisar na cabeça do dragão, Miguel demonstra domínio total sobre a rebelião e a escuridão. É uma declaração poderosa de que o bem é mais forte que o mal. Essa imagem enche a gente de esperança, lembrando que, não importa o tamanho do problema, a força divina está ao nosso lado para ajudar a vencer. Miguel ensina a gente a não ter medo do mal, mas a encarar com coragem, aquela coragem que vem da fé. E por fim, a armadura que ele usa simboliza a proteção divina. A couraça, o elmo e o escudo dele representam as virtudes da fé, da salvação e da verdade, como São Paulo fala na armadura de Deus. Ele está sempre pronto para a batalha espiritual. E essa armadura convida a gente a se vestir da mesma proteção. Quando a gente pensa nesses símbolos, espada, balança, dragão subjugado e armadura, entende melhor a missão de Miguel. Ele é o guerreiro, o juiz, o vitorioso e o protetor.
Ele oferece pra gente essas armas espirituais para que a gente também lute nossas batalhas e saia vitorioso. Então, falando de mistérios, orações e o legado de coragem, a figura de Miguel é tão gigante que inspira não só devoção, mas também várias teorias misteriosas e alternativas. Tem correntes esotéricas, por exemplo, que associam ele ao Sol e ao elemento fogo. Nessa visão, Miguel não é só um anjo, mas o regente da esfera solar, a fonte de toda a luz, vida e consciência por aqui. A espada de fogo dele seria tipo um raio de luz solar que purifica e ilumina tudo. E tem gente que vai além, dizendo que arcanjos como Miguel seriam seres interdimensionais ou até extraterrestres de uma ordem superior, cuja missão é guiar a evolução espiritual da humanidade. Essas ideias, mesmo fora da doutrina tradicional, mostram como Miguel fascina a galera até hoje. Diante de tantos desafios, a humanidade sempre buscou a ajuda de Miguel através da oração. Uma das mais poderosas e conhecidas é a oração a São Miguel Arcanjo, escrita pelo Papa Leão XIII no final do século XIX. Dizem que o Papa teve uma visão sinistra da batalha espiritual que a Igreja ia enfrentar no futuro. Mexido com isso, ele escreveu a oração e mandou que fosse rezada em todas as igrejas depois da missa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Começa a prece, um verdadeiro grito de guerra espiritual, pedindo proteção contra as armadilhas do inimigo e força para resistir ao mal. Essas invocações são mais do que só palavras, viu? Elas são um ato de fé. Quando a gente reza para Miguel, abre um canal para a energia dele de coragem e proteção fluir para nossa vida. A gente pede que ele defenda não só dos perigos de fora, mas também das nossas próprias fraquezas. Orgulho, inveja, medo e desespero. Ele é o guardião pessoal que ajuda a destruir energias negativas e fortalecer nossa luz interior. Invocar Miguel é chamar a força do céu para lutar do nosso lado, transformando ansiedade em paz e fraqueza em fortaleza espiritual. No fim das contas, a questão não é se você acredita em Miguel como um ser literal, com asas e espada, ou como um símbolo da coragem humana. O que importa mesmo é a mensagem que ele representa. Miguel é o lembrete eterno de que a gente não deve se curvar ao medo, à tirania ou à escuridão. Ele inspira a gente a levantar, lutar pelo que é certo e confiar que existe uma força maior do bem no universo. Real ou simbólico, o arcanjo Miguel desafia a gente a responder à pergunta eterna dele: quem como Deus? E nessa resposta, encontrar a coragem para ser luz no mundo.